O curso de formação em programação neurolinguística do INDESP, o Practitioner em PNL, ele se tornou o nosso carro-chefe. E nós somos pioneiros no Espírito Santo e já temos mais de 170 turmas já formadas. É um curso de 120 horas, onde uma equipe de profissionais muito preparada entrega essas ferramentas de uma forma prática, vivencial. Por isso que o nome é Practitioner em PNL. É um curso que foi estruturado em 14 módulos. Módulos são os assuntos que nós não só aprendemos, como também exercitamos, ou seja, aprendemos de forma prática. E cada módulo ele trabalha um aspecto da nossa vida. O primeiro módulo nós podemos chamar de abordagem da excelência. É ali que a gente aprende quanta coisa a gente não sabia que não sabia. Vamos aprender que a comunicação não é só verbal, que o nosso não verbal fala o tempo todo. Vamos aprender que cada pessoa entende de uma forma diferente. Isso se chama canais representacionais. Existem pessoas que são mais visuais, outras auditivas, outras sinestésicas. Vamos aprender da qualidade de atenção para as pessoas, a ouvir as pessoas com empatia e vamos aprender a construir relacionamento de confiança através do rapport. E também, dentro desse módulo, nós aprendemos como gerenciar as emoções, o que significa emoção, sentimento e como nós podemos nos estruturar emocionalmente para ter uma comunicação melhor. O segundo módulo nós podemos chamar de comunicação eficaz. Nós vamos aprender como calibrar, como ter uma acuidade de percepção do outro e como os pressupostos da programação neurolinguística podem tornar a comunicação ainda mais eficaz. E aí nós fazemos um exercício fantástico dos 5 pressupostos que vai nos ajudar a compreender o modelo mental do outro, como o mapa não é o território, vamos entender profundamente isso, vamos entender que cada comportamento tem uma intenção positiva para quem o pratica, vamos entender que cada pessoa tem dentro de si todos os recursos que ela precisa para lidar com qualquer situação, chamamos isso de confiança na competência e vamos aprender também a exercitar a flexibilidade. Se eu estou fazendo de um jeito que está me dando um resultado que não é o que eu quero, eu sei que eu tenho escolha, eu posso fazer diferente. E vamos aprender o pressuposto da ecologia. Nós temos que tomar decisões na vida de forma congruente com nossos valores, com as nossas crenças, como ser ecológico na vida. O módulo 3 do Practitioner é o BFO. O que significa isso? Boa formulação de objetivo. E a gente vai entender que direção é mais importante que velocidade. Como é que nós podemos clarear onde nós estamos, o estado atual, ter consciência que onde nós estamos é o resultado das escolhas que fizemos e a partir desse diagnóstico eu vou clarear o estado desejado. Aprender a sonhar, tirar a poeira dos nossos sonhos, aí a gente aprende a estratégia de criatividade Disney, como realizar os nossos sonhos mais queridos. E a partir daí vamos traçar as metas, traçar os objetivos usando o modelo ACERT. Modelo ACERT significa afirmativo, centrado em você, específico, realista, temporal, tem que ter data e ecológico, tem que estar congruente. Nesse módulo nós fazemos uma série de vivências para poder construir essa memória do futuro de uma forma muito clara, como a estratégia de criatividade Disney que eu falei, e ainda uma carta que você escreve para você mesmo, considerando tudo que você quer, contando isso com riqueza de detalhes. Isso na PNL tem um poder muito grande. Então esse é um módulo para dar uma alavancada na sua vida, para que os seus objetivos floresçam e dê frutos. O módulo 4 nós podemos chamar de posições perceptivas. É um módulo para a gente aprimorar nossos relacionamentos. O que significa posições perceptivas? Eu aprender a me colocar no lugar do outro. Eu aprender a colocar novas lentes para olhar para mim mesma. Então, exercitar essa flexibilidade, porque às vezes a gente é muito rígido com a nossa opinião.
E às vezes o que está dificultando a relação é porque a gente quer ter sempre razão. Então a gente vai aprender que é melhor ser feliz do que ter razão. Como seria eu olhar para o outro e aprender a entrar um pouco na pele dele, sentir o mundo como ele sente. E nesse módulo tem uma técnica fantástica que nós chamamos de meta-espelho. Meta em PNL não é só um objetivo a ser alcançado. Meta é uma forma abrangente de olhar para alguma situação, para ter uma visão mais apurada da situação. Então, meta-objetivo é o objetivo do objetivo. Meta-posição é quando eu me afasto um pouco da situação para ter uma visão mais ampliada, uma visão dissociada. Meta-espelho, que nós aprendemos no módulo de posições perceptivas ou perceptuais, significa eu aprender a olhar para mim mesmo e perceber o que eu estou culpando o outro ou projetando no outro, que é o reflexo de algo que eu preciso trabalhar em mim. É como se o outro estivesse me dando um espelho e que eu pudesse olhar de uma forma ampliada das questões mal resolvidas que estão em mim. E isso é receita do perdão. Isso facilita muito as relações. No módulo 5, nós vamos aprender sobre metamodelo de linguagem. Meta, ou seja, uma forma ampliada de ter uma linguagem mais eficaz, através de perguntas poderosas. Como lidar com distorção, omissão e generalização? Quando você faz a pergunta, você vai saber o que tem lá no mapa do outro. Então, se a pessoa toma decisão a partir do mapa dela, ao fazer perguntas, eu vou poder explicitar, entender o que está fazendo a pessoa agir daquela forma. Então, o metamodelo de linguagem, ele é uma ferramenta fantástica para a gente melhorar muito a nossa comunicação, compreender o que está acontecendo naquele contexto. Quem tem pergunta está no poder, quem faz a pergunta. Porque a pergunta é como se você tivesse um gatilho para disparar no outro coisas que às vezes ele está omitindo, ou que ele está generalizando. Então é algo riquíssimo que vai contribuir muito com nossos relacionamentos. E no 6º módulo nós vamos aprender linguagem de influência, que também chamamos de linguagem hipnótica. Então o metamodelo de linguagem é uma ferramenta para a gente acolher o outro e espelhar, para a gente acompanhar. Em contrapartida, a linguagem de influência ou linguagem hipnótica, que nós chamamos também linguagem ericksoniana, porque ela veio do Milton Erickson, modelo Milton. Nós vamos aprender 52 modelos para a gente conduzir uma conversa de uma forma polida, para a gente não ser tão arrogante, não ficar cobrando de uma forma ríspida. Então nós vamos aprender a conduzir com elegância. Uma coisa é você fazer uma reunião, e aí, gente, fez a tarefa? E outra coisa é, eu fico aqui me perguntando como seria se vocês me falassem um pouquinho como foi a conclusão daquela tarefa. Ou, eu estou curioso para saber se vocês vão entregar aquela tarefa agora ou depois da reunião. Percebe? Nós chamamos isso de amortecedor na linguagem, algo que contribui muito. Então é uma riqueza enorme para a gente poder ter uma comunicação muito mais refinada e poder usar em qualquer ambiente da nossa vida. No módulo 7 nós vamos aprender sobre ancoragem. É um módulo lindíssimo. O que é âncora? Âncoras são as coisas que ficam registradas e que muitas vezes estão sustentando comportamentos na nossa vida. Como que acontece? Durante toda a nossa vida, nós somos educados e passamos por experiências que podem fazer com que a gente crie algumas crenças que são limitantes, algumas feridas que não são curadas durante nossa trajetória, e isso vai ficando aí, de alguma forma, registrado na nossa mente, no nosso universo interno. E todas as vezes que você passa por uma situação que de alguma forma lembra algo que já aconteceu com você, você tem uma reação muitas vezes automática. O que isso significa? Um gatilho externo
que dispara em nós um sentimento e muitas vezes nós não temos controle dele. E quando é uma âncora negativa, isso pode estar limitando, impedindo a gente de ir além. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto de falar em público. Eu pergunto, será? Será que eu não gosto? Será que um dia eu escolhi não gostar? Ou será que tem algum registro de algum momento em que eu vivi alguma situação onde eu não me senti à vontade, onde alguém criticou ou eu senti avaliado e isso me fez mal? Então todas as vezes que eu sou exposto a uma situação semelhante, algo dentro de mim começa a trazer de volta aquele sentimento ou aquele sofrimento. E todos nós temos muitas âncoras e algumas precisam ser tratadas. Quando nós tratamos essa âncora que é negativa, quando nós tiramos o efeito, neutralizamos isso, nós começamos a abrir um novo horizonte diante de nós. Nós começamos a confiar muito mais na nossa capacidade. Então aquilo que antes era um impedimento, nós começamos a nos sentir livres para fazer. E algumas âncoras são positivas e aí a gente vai aprender como manter essas âncoras. E vamos aprender uma coisa fantástica no modo de ancoragem, é olhar para o nosso momento atual e nos perguntar qual é o recurso que eu preciso para lidar melhor com essa situação. Nós vamos aprender a acessar recursos de excelência. E isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque é algo que nós já temos, mas não, até então, sem a PNL, nós não saberíamos como acessar. Então aí a gente tem a chave. O módulo 8 é um módulo de mudança de história pessoal. É um módulo muito profundo, é um módulo lindo. Eu costumo falar que existem alguns espinhos inflamados, que eles estão ainda dentro de nós, e qualquer esbarrãozinho, como diz aí em Minas, que acontece, a gente reage. Então, esses registros, que às vezes a neutralização de âncora não é capaz de tirar, ele muitas vezes tem uma causa raiz lá na tenra idade. Então, na mudança de história pessoal, a gente vai, através da linha do tempo, identificar esses espinhos e curar tudo isso, para que a nossa vida possa fluir melhor. Então, a PNL ela não fica lidando com o passado, ela só vai lá rapidamente quando tem algo para destravar, para que a gente possa desenvolver e despertar o nosso potencial para ter resultados mais elevados. Então, mudança de história pessoal é um módulo maravilhoso que eu costumo falar que vale por muito tempo, às vezes, de terapia e evita muito tempo de sofrimento. E aí a nossa vida começa a fluir, nós vamos perceber que tem muitas crenças que estão ali e que a gente acaba acostumando com elas. Então nós merecemos ter uma vida mais livre e isso acontece de uma forma muito eficaz nesse módulo. No módulo 9, nós vamos aprender submodalidades. Submodalidade significa como é que nós estruturamos internamente os pequenos tijolinhos da nossa experiência subjetiva. Ou seja, existe uma realidade interna que eu crio e essa realidade vai interferir no meu sistema imunológico e na minha saúde. E por isso que nós chamamos esse módulo de PNL Saúde. Nós vamos perceber o quanto que alguns padrões de pensamentos podem estar adoecendo o nosso corpo. Os médicos chamam isso de somatização, ou um sintoma psicossomático, ou seja, de tanto você estar grudado nesse jeito de pensar, você está adoecendo o seu corpo. Então nós vamos poder identificar isso. Como é que nós podemos curar uma dor de cabeça? Tem jeito. Como é que nós podemos curar quando nós estamos num estado emocional que está deixando a gente, às vezes, sem vontade de viver? Como é que nós podemos curar fobias, que são registros também que estão ali, que às vezes está fazendo a gente quase que entrar em pânico. E aí a gente vai ver inclusive a diferença entre fobia e pânico. E, além disso, de curar tudo isso, nós vamos entender que muitas vezes a própria alergia, ela é uma somatização. A PNL chama de um gatilho que dispara em nós uma reação. É como se fosse
uma reação que pode ser considerada exagerada. A PNL chama de chilique do sistema imunológico. Algumas alergias, elas podem ser curadas com a PNL. Não é maravilhoso isso? Então, medo de avião, medo de falar em público, medo de dirigir, dores que nós estamos experimentando, nós aprendemos como modificar isso de uma forma muito eficaz, uma forma fantástica. No módulo 10, nós vamos aprender sobre reenquadramento. O que isso significa? Nós registramos essas experiências internas dando um significado para ela. Nós enquadramos, nós colocamos uma moldura naquilo que nós vivemos. Nesse módulo, nós vamos poder reenquadrar, dar um novo sentido, dar um novo significado. Eu não posso mudar o que me aconteceu, mas eu posso colocar uma moldura nova. E ao colocar essa nova moldura, eu mudo o que eu estou sentindo, eu mudo a minha forma de olhar para isso e mudo as minhas atitudes. Isso também é uma ferramenta dialógica, de diálogo, de comunicação. Aprender a reenquadrar uma situação é aprender a dar um novo significado. E a gente começa a fazer isso com muita excelência nesse módulo de reenquadramento. No 11º módulo, nós vamos aprender sobre negociação de conflitos. Isso é algo muito importante, porque nós criamos conflitos internos. Às vezes nós temos dois lados nossos que estão brigando. Então, como é que nós podemos fazer uma decomposição desse estado emocional, desses objetivos, para ter uma compreensão melhor, para poder integrar essas partes que estão brigando? Como é que nós podemos criar uma harmonia interna diante de qualquer situação? Ter uma compreensão maior do que acontece aqui. Para isso, nós temos as ferramentas e as técnicas adequadas. Caso contrário, eu corro o risco de tirar a minha paz, de não ter tranquilidade para resolver nada. E vamos aprender também como é que nós podemos agir em situações conflituosas, porque o que nós utilizarmos aqui dentro, nós podemos utilizar também com o outro. Na PNL a gente costuma falar, eu coloco a máscara em mim e depois coloco no outro. Então, é algo que é um presente, a gente aprender a entrar em sintonia e tirar todo esse conflito que a gente mesmo cria. No 12º módulo, nós vamos aprender sobre níveis neurológicos de consciência. Uma ferramenta maravilhosa, criada por um grande nome da programação neurolinguística, que é o Robert Dilts. O que ele chegou à conclusão? Que nós operamos em níveis de consciência, ambiente, comportamento, capacidade, crenças e valores, identidade e nível de missão, nível espiritual. Quando nós percebemos em que nível nós estamos operando, como é que nós estamos lidando com a situação, em que nível nós estamos, nós conseguimos ter insights muito interessantes para fazer mudança. Então é uma ferramenta transformacional que a gente pode utilizar tanto na nossa vida pessoal como também nas empresas. O quanto que os nossos colaboradores estão alinhados com a missão maior, ou com o quanto eles estão ali só fazendo o que tem que fazer no nível de comportamento. Quando nós trazemos para essa consciência maior, para esse nível mais espiritual, nós conseguimos harmonizar todos os setores, nós conseguimos criar um alinhamento onde nós sentimos que tudo começa a fluir melhor. No 13º módulo, nós vamos aprender sobre metaprograma. O que significa isso? Significa que as pessoas são diferentes e cada pessoa tem o seu jeito de funcionar. Cada pessoa se motiva de forma diferente. Então nós vamos aprender alguns metaprogramas onde nós vamos compreender o que acontece no mundo interno da pessoa, o que faz ela tomar as decisões, o que faz ela reagir da forma que ela reage ou escolhe agir na vida. Então, vou dar um pequeno exemplo de metaprograma. Por exemplo, existem pessoas que elas se motivam para evitar a dor. Então, são pessoas que, por exemplo, vêm fazer um curso porque senão pode perder o emprego, por exemplo. Então, quando eu descubro que ela só se motiva quando ela pode, para fugir de uma dor maior, eu vou saber como levar uma conversa com essa pessoa, como conduzir um diálogo com essa pessoa. Existem pessoas, por exemplo, que elas se motivam buscando prazer. Então não adianta eu ficar falando de dor com elas.
é importante que eu fale qual o ganho que ela vai ter. É uma pessoa, por exemplo, que vem para o curso e fala assim, eu quero fazer porque eu adoro aprender, porque eu quero ser uma pessoa melhor, porque eu quero encontrar uma melhor versão de mim mesma. Ao saber disso, e quando você tem a ferramenta certa, você vai identificar muito rápido os metaprogramas das pessoas, e às vezes elas têm mais de um, e isso vai facilitar, vai funcionar. Por exemplo, enquanto você é um gestor, como fazer a equipe te dar melhores resultados, sabendo que cada um da equipe se motiva de forma diferente, funciona para, por exemplo, um vendedor, como é que eu posso vender algo para alguém. Para algumas pessoas não adianta falar do que ele vai perder, que hoje é o último dia. Para outras pessoas, você vai falar de um jeito que vai entrar em sintonia com o jeito dele pensar, o jeito dele fazer decisões. Então, e também na nossa vida, né, familiar, no nosso mundo todo, entender essas diferenças vai fazer uma mudança incrível na sua forma de comunicar e relacionar. E no 14º módulo, o último módulo do Practitioner, nós vamos aprender sobre linguagem metafórica, sobre metáforas. O que significa metáforas? Uma linguagem que tem uma comunicação que nos leva além. Quando nós usamos as analogias, as metáforas, nós mandamos um recado direto para a mente inconsciente da pessoa. Então, como é que nós podemos usar a metáfora num ambiente corporativo para que as pessoas entendam mais rápido aquilo que eu quero dizer? Como eu posso usar a metáfora isomorfa, feita sob medida para ajudar uma pessoa a compreender o momento que ela está passando? Isso pode contribuir para ela mudar o estado emocional, para ser um gatilho, para ela partir para uma ação mais assertiva. Como é que eu posso usar uma metáfora no contexto de uma reunião? Então as metáforas, elas são muito ricas, porque elas dão recados eficazes e geralmente convida a pessoa a fazer alguma mudança. Nesse módulo eu costumo falar que a gente vai tirar uma peça íntima da nossa mochila de vida. Nós vamos também perceber quais foram as histórias que marcaram a nossa infância e que de alguma forma estão ainda determinando o nosso jeito de ser. Quando nós descobrimos, desvendamos esses segredos, nós também fazemos muita transformação, porque aquilo que eu não tenho consciência eu não consigo mudar. Então é um módulo lindo, onde nós já temos uma confiança maior no grupo, para poder falar um pouquinho de nós e para poder também aprender a fazer metáfora para contribuir com o outro. E isso a gente leva por toda uma vida. E assim nós concluímos o programa do Practitioner do Indesp. Lembrando que módulos são os assuntos. Tem assunto que é de 6 horas, tem assunto que é de 10 horas. Todos esses assuntos nós vamos aprender de forma efetiva, porque vamos praticar. Vamos colocar no músculo, vamos colocar no nosso coração, na nossa mente e vamos levar para a nossa vida. E ainda, no último módulo, nós fazemos ainda o círculo de excelência, o corredor do universo, e na maioria das vezes nós temos uma linda formatura. Porque o tempo que nós ficamos com esse grupo não é tão grande, né? Às vezes 4 meses, quando é a turma do noturno, ou finais de semana, às vezes 12 dias, quando é um intensivo. Mas é um tempo de muita qualidade, de muita entrega, onde nós fazemos verdadeiros amigos. Então, na nossa formatura, a gente celebra com muita alegria, porque nós entramos de um jeito e saímos de outro jeito. Vamos para um nível de consciência muito mais elevado, para conduzir a vida de uma forma muito melhor, para lidar com qualquer turbulência, para aprender a compreender toda essa questão das nossas emoções, não ficar sentindo aquela sobrecarga emocional, para se automotivar, né? Para nos automotivar e também para encontrar um significado maior na nossa vida. Esse é o programa do Practitioner do Indesp.